Olá, bom dia. Vamos fazer uma leitura em Atos capítulo 20, a partir do verso 7. A palavra de Deus diz assim: No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Esse é um texto bem conhecido sobre o jovem Eutico que cai da janela do terceiro andar e Deus, com o seu poder, usando a vida de Paulo, o ressuscita. Um detalhezinho que me chamou a atenção quando eu li esse texto é que no verso 8 ele diz: havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Aí eu fiquei perguntando, por que tem essa frase? Que diferença faz para o escritor dizer que havia lâmpadas ou não? É claro que eles estavam procurando um lugar mais iluminado, né? Ou aonde eles pudessem ver melhor Paulo. Com certeza, onde eles estavam, se já era de noite, como é o caso aqui, eles acendiam tochas e tudo mais para iluminar. Não tinha por que Lucas pôr essa informação. Ou será que tinha? Talvez por eu ser eletricista que me chamou a atenção essa questão das lâmpadas. Mas a questão é, o lugar estava bem iluminado. O lugar havia luz. E havia luz especialmente aonde os discípulos estavam ouvindo a pregação de Paulo. Talvez Lucas, ao colocar essa frase que havia muitas lâmpadas onde eles estavam reunidos, quisesse ressaltar a insensatez do jovem ao ir sentar-se na janela, a sua imprudência. Veja, o texto não diz que era uma criança, o texto diz que era um jovem, talvez entre 15 e 20 anos, não sei, o texto não deixa isso claro. É bom ressaltar isso porque uma criança não tem noção do perigo, mas um jovem tem. Um jovem é esperado que ele saiba discernir o que é perigoso e o que não é. Então, lendo a história do Eutico e sua imprudência, nós vemos como ele foi, como que isso pode, ser uma ilustração para as nossas vidas, especialmente para a vida dos nossos jovens. Olha só que interessante. Por que ao invés de ficar na luz, onde os irmãos estavam reunidos vendo Paulo pregar, ele se separou e foi sentar-se na janela, logo numa janela alta, perigosa? Por que ele fez isso? E eu fico me perguntando qual a razão dele se afastar da onde os irmãos estavam pregando para sentar ali na janela. Uma das razões, será que seria tédio? Será que ele estava ali naquele culto forçado pelos pais? Talvez ele não quisesse estar ali. Talvez ele queria estar em outro lugar naquela hora, com os amigos, fazendo alguma outra coisa, né? Você sabe que às vezes tem jovens que estão na igreja, mas o coração deles está lá fora. É lá que eles gostariam de estar. Talvez fosse desinteresse, não é verdade? Talvez cansou desse papo, dessa pregação, essa coisa sobre Deus, sobre a Bíblia. Talvez ele começou a perder o interesse, afinal de contas, o mundo tem tantas coisas mais interessantes, é ou não é? Coisas mais atrativas, e talvez esse jovem foi perdendo o interesse pelas coisas espirituais. Talvez Jesus já não tinha mais aquele brilho como tinha antes para ele. Talvez era medo da exposição. Sabe, quando nós estamos aonde tem luz, a luz ela revela a verdade. A luz ela mostra o que está acontecendo. Olha só, expõe, ela mostra a verdade.
A luz da verdade, que é a Bíblia, ela revela o nosso coração, ela revela as nossas intenções, ela revela o nosso pecado. E talvez esse jovem não queria ser exposto pela luz, a luz da pregação de Paulo ali. Por isso que ele se afastou, por isso que talvez ele perdeu esse interesse, não sei. Por isso talvez que ele foi sentar ali na janela, longe dos irmãos, naquele lugar perigoso. Meus queridos, a palavra de Deus é a luz verdadeira que dissipa todas as trevas. É a luz que mostra a verdade. Ela mostra o nosso pecado. Com qual intenção? Com a intenção de nos corrigir. Deus não quer nos humilhar, nos massacrar, nos envergonhar, não. Deus revela o nosso pecado para o nosso próprio bem. Quando as pessoas estão no pecado, elas têm medo da luz. Olha uma passagem muito interessante que fala sobre isso, é João 3, a partir do verso 19. Olha o que diz a palavra de Deus. Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Olha só, pessoas assim não querem que a luz da palavra, a luz da verdade, revele a realidade de sua condição espiritual. Preferem continuar nas trevas, preferem continuar na escuridão do pecado, preferem continuar mentindo, enganando, às vezes mentindo para si mesmo, fingindo que está tudo bem quando não está. Preferem ficar fugindo do que confrontar-se com a luz. Meu querido, ninguém quer a verdade. Ninguém quer a luz da verdade. Ninguém quer ser confrontado por seus pecados. Eu entendo isso. Eu também não gosto. Ninguém quer ser humilhado muitas vezes pela palavra de Deus, que é isso que ela faz. Mas ela nos humilha para o nosso próprio bem. Mas nós não queremos. Eu não quero, eu não gosto. Mas quando eu paro para pensar, para refletir, Deus é para o meu próprio bem. A luz da tua palavra visa o meu crescimento espiritual. A luz revela os nossos defeitos, para que possamos corrigi-los. Já viu aqueles camarins? Você vê assim na TV camarins, onde os atores e atrizes se arrumam, né? Se preparam para os shows, etc. Eles estão sentados assim, e tem um espelho e tem um monte de lâmpada em volta. Sabe, uma vez eu cheguei perto de um lugar assim que tinha isso, e eu fui olhar, quando você acende a luz, são tantas lâmpadas que elas revelam todos os detalhes do nosso rosto. Você vê rugas e falhas de expressão, assim, coisas horríveis, e você não gosta do que você vê. Fala, puxa, eu não sabia que eu era assim. É assim que as pessoas me veem. E é. A luz revela a verdade. Talvez, o motivo daquele jovem ter saído da onde estavam os irmãos para ir sentar-se lá na janela, seja porque ele não queria mais se associar com os crentes. Sabe, talvez ele tenha cansado de ficar junto dos irmãos, essa linguagem dos irmãos, esse papo, a forma de se vestir, de agir. Pô, só falam de Jesus, só falam dessas coisas. Será que eles não têm outro papo, não? Né? Talvez ele não queria associação, e muitos não querem associação com os crentes. Se lá no trabalho tem alguns crentes, aqueles crentes quadrados ali, esquisitos, eu não quero que as pessoas descubram que eu sou um deles. Aí preferem não se associar, para não serem descobertos. Que coisa feia, que coisa ridícula, não é verdade? Ter vergonha dos irmãos, meu querido, é ter vergonha de Cristo. Pois os irmãos, eles são o que são por causa de Cristo. Estão buscando ser como Cristo. Talvez esse jovem ele queria experimentar ou correr certos riscos. Sentou na janela, estava no terceiro andar. Jovem gosta de riscos, gosta de aventura, gosta de adrenalina, emoção, não é verdade? E ele sentou ali, não, tranquilo, não tenho medo não. Pode ficar tranquilo, eu sento aqui, já sou jovem, já sou um adulto. Oxe, não tem perigo para mim não, né? E aí foi lá, foi se arriscar,
foi se aventurar, ficou sentado ali naquele lugar perigoso, no terceiro andar, lembra? Pois é. Muitos fazem isso. Muitos saem da comunhão porque querem se arriscar um pouquinho no mundo, querem experimentar certas coisas, querem ver o que acontece. É ou não é? Não querem passar a vida sem ter experimentado certas sensações, certas emoções. Não é verdade? Talvez possa ser coisas simples como um cigarro, a bebida, narguile, né, que parece que é modinha em alguns lugares. Uma baladinha talvez, né? Poxa, cresci na igreja, deixa eu experimentar para ver como é que é. Eu ficar, todos os meus amigos ficam, né? Só eu que nunca fiquei, nunca dei uns amassos, sabe? Alguns querem se aventurar, arriscar, achando que para ele não vai ter perigo. Tudo bem, comigo não vai acontecer nada. E sabe, isso acontece muito com filhos de crentes. Filhos de crentes que cresceu dentro daquela bolha de proteção, aquela bolha do cristianismo, da religião, e aí eles ficam olhando para fora da bolha. Como será que é o mundo lá fora? E aí eles querem sair, querem arriscar-se, querem se aventurar um pouquinho lá fora, né? Eles perdem o interesse pela pregação, pelo ensino, pela palavra de Deus, perdem o temor da palavra de Deus, as suas advertências, desdenham os conselhos das pessoas que os amam tanto, e aí se afastam. Como Eutico, que se afastou da luz, se afastou da comunhão com os irmãos. Começam a faltar nos cultos, bem devagar, falta um, depois falta dois, depois não vem numa programação, e assim por diante. Começam a mudar de amizades. Antes aquele grupinho deles, que só tinha crentes e tudo mais, já começa a ser um grupo diferente, já começa a se envolver com outras galeras, outras tribos, né? E assim vai. Começam a mudar a forma de se vestir para se parecer mais com os outros, para estar mais enturmado. Começa a mudar a forma de falar. As gírias começam a entrar em seu vocabulário. Alguns passam a ter duas contas, né? Por exemplo, no Facebook, uma conta para todos os irmãos verem, uma conta secreta, uma conta ali que é só para o outro grupinho, para o pessoal, né, que o pessoal da igreja não tem acesso, ter duas identidades, outro perfil. Não percebem que ao fazer isso, ao viver essa vida dupla, ao se afastar da verdade, estão se afastando do Senhor. Eles não percebem. Ao brincar com o pecado, ao agir assim, eles estão se afastando da comunhão dos irmãos, mas da comunhão com o nosso Deus, com o nosso Jesus Cristo. Meu querido, se isso está acontecendo com você, preste atenção. Talvez você não percebeu, mas você tirou os olhos do Senhor. Ele deixou de ser a sua maior alegria, o seu maior amor. O Senhor deixou de ser a sua grande paixão, deixou de ser a razão da sua vida. E por isso você começou a esfriar e se afastar. Alguns jovens não entendem. Eles não querem acordar. Eles preferem viver num mundo de sonhos. Como Eutico, que o texto diz que acabou adormecendo. Estava lá no seu mundo dos sonhos. Sim, muitos jovens escolhem viver nesse mundo de sonhos. Se afastar da realidade, da verdade, para viver no mundo de sonhos. Um mundo virtual. Um mundo de mentiras. Um mundo de fantasia. Um mundo onde você é sempre bonito, onde você está sempre feliz, onde você está sempre posando de alegre, de bonzão, né? Você está sempre lindo, sempre sorridente, sempre vitorioso, sempre fazendo coisas incríveis e divulgando isso para todos. Isso é um mundo de ilusão, um mundo de mentira, só para ter mais likes, só para ter mais curtidas. Para quê? Para quê, meu jovem? Para que viver uma vida de aparências? Para agradar os outros, deixando de agradar o nosso Senhor, que te ama. Uma vida de ilusão, uma vida de aparências, onde você coloca ali suas melhores poses, seus melhores olhares, faz questão de disfarçar para aparecer um pouquinho o decote, para aparecer os seus músculos na hora da certa pose.
Para quê? Mundo de sonhos, mundo de enganação, mundo de aparências, o mundo de quem está dormindo, que não acorda, como um Eutico, um mundo perigoso. Meus queridos, viver no limite é perigoso, brincar com o pecado é perigoso. Querer provar, querer experimentar, sabe? Querer viver intensamente, mas justo intensamente no pecado. Eutico, ele foi para um lugar perigoso. Não sei o que passou na cabeça desse jovem. Havia o risco dele cair, mas ele confiou que para ele não ia acontecer nada. Qualquer pessoa enxergaria isso. É perigoso. Talvez ele recusou as advertências, ignorou, não deu atenção, sei lá. Ficou no limite. Muitos jovens querem viver no limite da participação. Puxa, quantos cultos eu tenho que ir para não ser excluído da mocidade, da membresia, não é? No limite da modéstia. Até onde tem que ser o comprimento da saia? Quantos centímetros exatamente? Sabe esse tipo de pergunta? O tamanho do decote, até onde vai? Quer ficar no limite. Para que viver no limite? Eu conversando com uma irmã uns tempo atrás, eu falei para ela, olha, quando você fica no limite, na beirada, a chance de você cair é maior. O lugar mais seguro é quando você se afasta dos limites. Você passa a viver numa margem de segurança. É muito melhor. E por fim, jovens que escolhem esse caminho de ilusão, esse caminho de se afastar do Senhor, esse caminho dos sonhos, em vez de acordar para a realidade da palavra de Deus, uma hora esses jovens caem. Como o Eutico. Uma hora ele acabou caindo. Resistiu, aguentou. Como diz aqui que o discurso de Paulo prolongou-se até meia-noite. Olha, ele aguentou até meia-noite. Mas chegou uma hora que não dá mais. Meus queridos, a nossa força é limitada. Nós não podemos resistir ao pecado. Deus manda a gente fugir do pecado, não enfrentá-lo, não desafiá-lo. A única vez que você vê Deus mandando a gente fugir é com relação ao pecado, porque é mais forte do que nós. Eutico não aguentou, não teve forças de aguentar acordado e caiu. Você vai cair também, se você ficar no limite. E quando você cai no mundão, cai nas drogas, cai na prostituição, no sexo, na fornicação, que seja. Cai no vício, na perversão e etc. E começa a fazer o que as pessoas do mundo fazem, sabe? Essa queda, você talvez não tenha noção, mas isso vai arrebentar com você. Isso vai destruir o seu testemunho, vai manchar a sua reputação, vai manchar o seu caráter. Você vai perder amizades que talvez você não valorize agora, mas depois você vai valorizar. E você vai ser enganado por outras amizades que parecem ser boas, mas que depois você vai perceber que eram laços. E quando você cai, jovem, talvez você não tenha noção disso, mas quando você cai, você não é o único que se machuca. Você machuca outros. Porque o pecado sempre afeta outros. Especialmente os seus pais. Especialmente aqueles que mais te amam, os seus pais. Os seus irmãos da igreja que se importam, que amam você também vão sofrer com a sua queda, com a sua decisão de cair no mundão, de cair no pecado. Jovem, cuidado. Algumas quedas são fatais. Algumas quedas não têm volta. Quando o pastor Aguinaldo uma vez estava na igreja, ele trabalha entre os presidiários do Ministério Rocha Eterna, ele contou que uma vez ele viu assim uma fila dos crentes e começaram a fazer a chamada. Ele falou que os nomes ali, parecia que ele estava lendo o índice dos livros da Bíblia. É só nomes Paulo, Pedro, João, Tiago, Isaías, Jeremias, Jonas, só nomes cristãos. E aí conversando ele descobre por quê. Porque a grande maioria eram exatamente filhos de crentes. Cresceram na igreja, foram batizados na igreja, mas resolveram arriscar-se, resolveram afastar-se da luz, da comunhão,
resolveram experimentar coisas novas, novas sensações. E aí já era tarde demais, não conseguiam mais voltar. Jovens, não sejam como Eutico. Não se afaste da luz. Não se afaste da comunhão dos irmãos. Não se isole. Não se isole. O seu computador não é o seu mundo. O seu celular não é o seu mundo. Não se limite a isso. A vida virtual é apenas um aspecto da nossa vida, é apenas um gomo. Antigamente nem existia isso, agora é que existe isso. A vida não se limita à vida virtual, às suas redes sociais. Não se isole. Converse com as pessoas, faça amizades reais, esteja junto, participe. Não viva no mundo dos sonhos, como Eutico. Não viva nos limites, não se arrisque. Não caia. Não caia, porque as consequências não são só para você, é para toda a sua família. Não caia. Não caia, porque pode não ter volta. Em nome de Jesus, jovem, pense nisso, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Amém?